Shabbat Shalom. O tema da mensagem desse Shabbat é ações, pensamentos e decisões inconsequentes. Ações, pensamentos e decisões inconsequentes. Senhor nosso Pai, que o Senhor possa me ajudar, me capacitar, passar essa mensagem para os meus irmãos, uma mensagem tão importante, tão importante quanto as outras são também importantes, mas essa mensagem tem um peso diferente das demais. Nos ajude, me ajude a passar para os meus irmãos aquilo que o Senhor trouxe para nós, Pai. Trouxe para a minha vida, para a vida da minha esposa. Nos ajude. Em nome de Yeshua, nós dependemos do Senhor. Nos ajude a compreender quem nós somos nessa terra, o poder que nós temos se nós estivermos sobre a rocha sólida que é Yeshua, nosso Mashiach, nas tuas mãos. Deixe Yeshua Mashiach, que assim seja. Ações, pensamentos e decisões inconsequentes. Nessa Parashá 46, Ekev, continuarem, Moshe descreve no livro de Devarim, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 6 a 7, o povo de Israel com palavras duras, como um povo teimoso, um povo rebelde, desde o dia que Hashem havia libertado o povo da terra do Egito. Palavras duras. Entretanto, precisamos compreender que por trás destas palavras de Moshe estava a reprovação de Hashem com relação ao povo de Israel. Um povo continuamente obstinado em fazer a sua própria vontade, do seu jeito, do seu modo, negligenciando as consequências das suas escolhas e das suas ações. E a questão principal para nós é: e se Moshe estivesse aqui hoje, no nosso meio, reescrevendo essa Parashá Ekev, como ele iria descrever a nossa vida, a minha vida, a sua vida? Qual seria a visão de Moshe sobre a nossa vida? Qual é a visão de Hashem sobre a sua conduta, sobre os seus pensamentos? Desde que você recebeu a revelação de quem Hashem é, através de Yeshua. Depois que Hashem libertou o povo de Israel do Egito, ele queria mudar a história de vida daquele povo. Muitas pessoas permitiram o Senhor fazer essas mudanças. Outros não. Hoje, o Egito cobriu toda a terra e os povos. E Hashem deseja mudar a nossa história de vida. Porém, compete a cada um de nós compreendermos as nossas ações, os nossos pensamentos, o nosso estilo de vida secreto e clamar por socorro. No livro de Isaías, capítulo 49, versículo 15, Hashem declara que ainda que uma mãe possa esquecer seu filho, Hashem não esquecerá de nós. Hashem sempre nos vê como filhos, crianças de colo, crianças dependentes. Mas nós nos vemos de outro modo. E normalmente agimos nesse mundo
em direção à independência. Como se isso fosse possível. Como se nós pudéssemos saber qual será o resultado futuro das nossas escolhas inconsequentes no momento presente. Ainda que muitas vezes até bem intencionadas. Nós não conhecemos o passado da história da raça humana. E não temos como saber detalhes de como será o nosso futuro. Para o mundo espiritual, somos como crianças que não conhecem nada. Porém, nós não nos vemos como crianças que dependem de Hashem nas nossas escolhas, nas nossas essencialidades. Nós somos incapazes de nos movermos sozinhos em segurança neste mundo em trevas. E estamos assim, constantemente, nos colocando em situações de riscos. E Hashem tem nos livrado de todos os males. E muitas vezes, nem temos conhecimento do que Hashem tem nos livrado. E as pessoas têm esquecido que dependem de Hashem, depende das chuvas de Hashem, através de Yeshua, para que possam ter os alimentos em suas mesas, dependem de terem saúde física, saúde mental, procedente de Hashem, para seguirem com suas atividades. Muitas pessoas nessa terra estavam seguindo suas vidas e acreditavam que havia conquistado sua independência. Tinha os seus trabalhos, seus afazeres, e de repente tudo mudou. Algumas delas tiveram encontro com essa enfermidade e partiram dessa terra. Outras estão lutando de forma desesperadas para recuperar a sua saúde perdida. Com dificuldades até para fazer movimentos básicos. Temos acompanhado muitas pessoas enfermas em oração nesse tempo. Quanta dor. Quanto sofrimento. E ainda assim, muitas pessoas não têm noção de quanto somos dependentes de Hashem através de Yeshua. Dependentes uns dos outros, apesar da Torá nos ensinar isso com uma clareza muito grande. Os pensamentos de Hashem são muito mais elevados que os pensamentos das pessoas. E isto pode colocar estas pessoas, mesmo pessoas tementes ao nome sagrado de Hashem, em uma condição de confusão, delas duvidarem e até mesmo questionarem a Hashem e as suas intenções. No livro de Yaakov, Tiago, capítulo 5, versículo 11b, nos ensina sobre a perseverança de Jó, e o que ele conseguiu conquistar no final. Entretanto, muitas pessoas não avaliam dessa forma o que ocorreu com Jó.
e tem gerado muitos questionamentos. Nós temos recebido incontáveis perguntas sobre esse assunto. E muitas pessoas que não têm coragem de perguntar, questionam o Senhor em seus pensamentos secretos. Duvidam sobre o correto proceder de Hashem. Afinal, Iov era um homem temente ao nome sagrado de Hashem. Um homem justo que se desviava continuamente do mal. Como assim, Senhor? Perdeu seus 10 filhos, perdeu seus bens, perdeu sua saúde. Não, essa situação com Iov é inaceitável. Como Hashem, o Todo-Poderoso, deixou isso acontecer? Iov, Jó, versículo 42, 7b. Adonai disse a Elifaz, Utei e Mani, minha ira está acesa contra você e seus 2 amigos, porque, diferente do meu servo Iov, vocês não falaram corretamente sobre mim. O livro de Iov, Jó, ele contém 42 capítulos. E relata que o sofrimento dele, Iov, durou quase o livro inteiro. E depois que Iov orou pelos pecados dos seus supostos amigos, Hashem restaurou a sorte dele com uma grande virada, descrito em apenas alguns poucos versículos, que relatam como este homem venceu. Mas as pessoas se prendem e permanecem presas apenas no sofrimento, ainda que ele seja temporário. Quanto tempo durou o sofrimento de Iov, Jó? Eu pergunto a você. Não sabemos ao certo, é verdade, entretanto, muitos estudiosos entre o povo de Israel acreditam que tenha durado alguns poucos meses. Menos, talvez, de 1 ano. Depois que Iov teve a sua sorte restaurada pelo Senhor, quanto tempo ele viveu para desfrutar nesta terra da sua alegria? Uma outra pergunta. Iov, Jó, capítulo 42, versículo 16. Depois disso, Iov viveu 140 anos, tempo suficiente para ver seus filhos e netos. 4 gerações. Com alegria. Mas nós ficamos presos no sofrimento, ainda que temporário. As pessoas nessa terra têm sido treinadas sistematicamente para valorizar muito mais o sofrimento e esquecer de valorizar a alegria. Ainda que o tempo de alegria seja muito superior a esse tempo de sofrimento. Iov, um homem extremamente fiel a Hashem, fiel aos seus princípios. Acredite você ou não, era um homem solitário dentro do seu casamento. Um homem infeliz dentro do seu lar. Um homem infeliz com o proceder dos seus filhos. E vieram as adversidades.
E Iove sofreu muito durante poucos meses. Iove foi aprovado diante de Hashem. E ele soube por que ele havia sido aprovado. Iove mesmo, diante das imensas dificuldades, nunca pensou ou proferiu palavras infamatórias contra Hashem. A vida de Iove foi transformada. Eu diria, na sua total plenitude. Ele desfrutou de 140 anos de intensa alegria com uma nova família, com os seus bens recuperados. E melhor que tudo isto, com a aprovação de Hashem. E partiu deste Olam, realizado em todas as áreas da sua vida. Inclusive na área em que é um tabu para receber transformações até o dia de hoje, que é o casamento. Como é difícil transformar um casamento até os dias de hoje. Nessa semana, Hashem nos ministrou sobre a divisão conjugal. Que existem, inclusive, ainda no nosso meio, como algo similar a uma inflamação. E nós não podemos deixar o corpo do Mashiach Yeshua, nosso Senhor e Salvador, ser inflamado. Meus irmãos, precisamos reconhecer os nossos problemas dentro do nosso lar e enfrentá-los à luz da palavra de Hashem. A Torá. Hashem deseja que todos nós sejamos realizados e felizes ainda neste mundo. Eu sei o que eu estou dizendo a vocês. Porque pela orientação de Hashem, eu tenho desfrutado desta alegria em unidade com a minha esposa, dentro do meu lar. Isto por causa do amor incondicional de Hashem para com a nossa vida, que insiste em nos fazer o bem. E este bem está disponível também para todos aqueles que desejam obedecer os conselhos de Hashem. Sem confiança é impossível conhecer e agradar o Senhor. Se empenhe em conhecer verdadeiramente quem é Hashem através de Yeshua, com seu coração reto, seu coração limpo, como normalmente é o coração de uma criança de colo. E você encontrará muitos motivos registrados na Torá para se alegrar, confiar e não mais duvidar do amor de Hashem. Hashem deseja trabalhar na nossa vida para o nosso próprio bem, para remover as confusões que muitas vezes deixamos entrar no nosso coração através do medo, da angústia, da dúvida, proveniente de ministrações de pessoas a serviço de Hassatã. Ele também tem os obreiros dele nessa terra. As adversidades existem, muitas vezes, na nossa vida, para nos colocar na prova. Então, que sejamos todos aprovados diante de Hashem e que possamos desfrutar do melhor que Hashem tem para cada um de nós, com o seu amor.
Muitas pessoas, inclusive nosso meio, ainda têm questionado. Ainda que nos seus pensamentos secretos, se Hashem é ou não de fato bom. Então, Hashem deseja abordar também sobre esta questão. Nós sempre temos uma direção da Ruach HaKodesh para apresentar as mensagens aqui nessa casa, aqui nesse lugar. E hoje, em especial, em temor e tremor, apresento o que foi dito por Hashem, dada a gravidade que existe em questioná-lo de forma direta com palavras ou ainda em nossos pensamentos mais secretos. Que o Senhor possa me capacitar a apresentar esse ponto extremamente importante. Então vamos analisar algumas questões. Uma em particular que trata do povo de Israel, do qual nós fazemos parte. Povo que foi libertado da servidão no Egito com mão poderosa e grandes feitos de Hashem. Mas espere um pouco. Não foi Hashem que autorizou o povo de Israel a descer para o Egito? Bereshit, Gênesis capítulo 46, versículo 2 a 4. À noite, em visão, Deus chamou Israel. Yaakov, Yaakov. Ele respondeu, aqui estou. Ele disse, eu sou Deus, o Deus de seu pai. Não tenha medo de descer ao Egito. Ali eu farei de você uma grande nação. Não só descerei com você ao Egito, mas também o trarei de volta para cá outra vez, depois de Iosef fechar os seus olhos. Preste atenção. O povo se acomodou com as ofertas na terra do Egito. E ali pararam de servir a Hashem, que nunca desejou que o povo de Israel se acomodasse no conforto, ou suposto conforto, daquele lugar. O Egito hoje está sobre toda a terra. E da mesma forma como aconteceu no Egito, as pessoas têm se acomodados e parado de servir a Hashem, que nunca desejou que nos acomodássemos com as ofertas desse mundo que domina essa terra. O povo de Israel aceitou as leis, a religião do Egito, esqueceu-se de Hashem e de sua aliança. E só lembraram de clamar a Hashem quando toda a descendência de Yaakov havia sido comprometida com risco de extinção. Porque com o decreto de Faraó em matar todos os meninos, em pouco tempo, em poucos anos, o povo de Israel seria eliminado de toda a terra. Sem homens, o povo de Israel não teria como gerar a linhagem escolhida por Hashem para gerar o nosso resgatador, o Mashiach, Yeshua. E este era o projeto de Hassatã, usando a vida do faraó. E o mal segue até hoje, usando a vida de pessoas desavisadas sobre este perigo. O projeto
era exterminar por completo o povo de Israel, como aconteceu com muitas outras nações, com muitos outros povos ao longo das épocas. Em 1758, na Austrália, a população nativa dos aborígenes foram aniquiladas em uma limpeza étnica, conhecida como The Stolen Generation, a geração perdida. E a história se repete, e aqui estamos, provavelmente, eu repito, passando por uma nova limpeza sobre a terra. O povo de Israel, de forma inconsequente, se acomodou com as ofertas do Egito, com o conforto oferecido naquele lugar. Se moldou, se adaptou ao Egito. Abriu mão de seus princípios e valores. Abriu mão de Hashem. E nós estamos agindo hoje desta mesma forma. Porque a nossa mentalidade tem sido sistematicamente alterada neste Egito, onde estamos hoje inseridos. A terra inteira se tornou um Egito. Entretanto, louvado e engrandecido seja o nome sagrado de Hashem, que esta situação não pode impedir a volta do nosso Mashiach Yeshua, o Mashiach da casa de Israel. Mas quero lembrá-los também que este Egito continua tentando destruir o povo separado de Hashem. E vai usar quem estiver à disposição deles. Normalmente pessoas desocupadas. As Escrituras Sagradas nos alertam para não nos conformarmos com este século. Entretanto, é evidente que muitas pessoas estão bem confortadas, bem conformadas. Nessa terra temos leis estabelecidas pelos governos como obrigatórias para as pessoas. Algumas que controlam a nossa vida pessoal, com câmeras de vídeo, microfones. Alguns que a gente carrega conosco. Controle do que compramos, do que vendemos, e estas leis muitas vezes nem são questionadas. As pessoas simplesmente obedecem às ordens desse mundo. Depositamos os nossos recursos financeiros na mão de pessoas que sequer conhecemos. Confiamos que as ofertas desse mundo podem nos manter, nos sustentar. Ofertas de empréstimos financeiros para realizarmos nossos sonhos, que normalmente se transformam rapidamente em grandes pesadelos com altas taxas de juros. Pessoas negociando seus valores morais para manter ou conseguir um emprego melhor. Pessoas negociando a sua própria família. Trocando sua primogenitura por um prato de lentilha. Pessoas confiam nos seus governos, na sua sociedade, mesmo sabendo que outras sociedades foram completamente destruídas sem deixarem vestígios ou traços de como elas foram eliminadas.
Tudo isso em troca de um suposto conforto. Ainda assim, com todas as evidências, sabendo que a história se repete dentro de um ciclo, ainda assim muitas pessoas acreditam que terão um destino diferente, porque tudo voltará ao normal, ou este será o novo normal. Doce ilusão. As pessoas estão sendo usadas para destruírem tudo ao seu redor com intrigas pessoais, com guerras civis, guerras entre nações, guerras bacteriológicas, com enfermidades, poluição do meio ambiente, entre muitas outras coisas ruins, e ainda acreditam que tudo ficará bem de alguma forma, em algum momento. Uma loucura. O povo de Israel foi inconsequentemente ficando e permaneceu no Egito, no conforto daquele lugar. E foi corrompido. E aqui estamos seguindo nesse mundo, nesse mesmo caminho. As leis desse mundo em que estamos inseridos nos trazem temor e tremor, mas quando se trata das leis de Hashem, as instruções da Torá, tudo é tão difícil de executar, tão difícil de obedecer, mesmo que isso possa trazer algum prejuízo para a nossa vida, na vida eterna. Muitas pessoas pensam que Hashem é responsável por tudo que ocorre nessa terra. Afinal, foi Ele que nos criou e nos colocou aqui para sofrermos. E para outros que pensam um pouco diferente, acreditam que Hashem é o Todo-Poderoso. E é de fato. E, portanto, teria obrigação de acabar com o mal que existe nessa terra. E se Ele não o faz, é porque Ele não é tão bom assim. Precisamos quebrar este paradigma na nossa vida de uma vez por todas e entender e aceitar que Hashem primeiro é muito bom. O mal está dentro do nosso coração. E se Hashem, o Todo-Poderoso, destruir o mal, todos nós, sem exceção, seríamos destruídos. E este não é o projeto de Hashem para a nossa vida. Se você encontrasse um bebê dentro de uma banheira cheia de água suja, você jogaria a banheira com o bebê no lixo? Claro que não. Seguimos regras e moldes nesse mundo, confiando que fazendo as coisas de forma errada nos conduzirá no lugar certo. Mas como é difícil confiar em Hashem, que é realmente bom, quer o nosso bem e estabeleceu um caminho correto, Yeshua, para nos garantir proteção no momento presente e um bom futuro na vida que está por vir. Yeshua ensinou sobre 2 grandes mandamentos: amar a Hashem acima de todas as pessoas e coisas, e amar ao seu próximo como a ti mesmo. Você já parou para meditar nesses 2 grandes mandamentos? Hoje é tempo de pararmos e analisarmos os nossos pensamentos.
Se você ama de fato Hashem, por que você pensa mal sobre ele? É certo que se você o ama, você vai remover da tua vida esse proceder. Mas, se você não ama, você vai ficar preso nos seus questionamentos. Uma loucura. Com relação ao segundo mandamento, é certo que você se ama. Mas se você ama o seu próximo, por que você gasta tempo para falar mal ou ouvir alguém falar mal do seu próximo? Se você aceitou a submeter-se às leis dessa terra, por que você não se submete a viver pelas leis de Hashem? Remova o medo da sua vida e se encha de confiança com esperança no amor de Hashem. Se você consegue encontrar tempo para se alegrar com as ofertas desse mundo, encontre tempo também para você se alegrar na presença do Senhor. E não apenas seguir obrigações religiosas com aparência. Se concordamos com as leis desse mundo, contrárias à Torá, por comodidades ou para sermos aceitos, estaremos nos curvando para as coisas desse mundo e rejeitando a Hashem, agindo exatamente como o povo de Israel agiu no Egito, de forma inconsequente. E conhecendo a história, eu receio que começaram a surgir leis de extermínios em massa, disfarçadas em outras coisas aparentemente boas. Não sei. Porém, se nos voltarmos para o Senhor, clamarmos a Hashem, certamente Ele ouvirá, se lembrará das promessas que foram feitas a Abraham, Isaac e Yaakov, virá e nos resgatará desse mundo tenebroso. Bereshit, capítulo 15, versículo 12 a 14. Quando o sol estava para se pôr, um sono profundo caiu sobre Avram. Horror e trevas espessas lhe sobrevieram. Adonai disse a Avram: saiba disto com certeza, seus descendentes serão estrangeiros em uma terra que não lhes pertence. Eles se tornarão escravos e oprimidos ali durante 400 anos. Eu, porém, julgarei também a nação que os escravizou. Posteriormente, eles sairão de lá com muitas posses. Abraão ficou horrorizado ao saber que os seus descendentes, através de Isaac e Yaakov, seriam escravizados em uma terra estrangeira. Mas, entenda você, este nunca foi o plano de Hashem. E lembre-se que esta vida é feita de escolhas pessoais. E você pode escolher consultar a Hashem em oração sobre as suas decisões. Mas não queira pressionar a Hashem a seguir nas suas próprias decisões. Isso não vai dar certo. E você vai seguir sozinho na sua força. Yosef não queria de forma alguma que seus restos mortais permanecessem na terra do Egito.
Bereshit, Gênesis capítulo 50, versículo 24 e 25. Yosef disse aos seus irmãos: estou à beira da morte. Entretanto, Elohim se lembrará de vocês, com certeza, e os levará dessa terra para a terra a respeito da qual jurou Avraham, Isaac e Jacob. Então Yosef fez os filhos de Israel lhe jurarem: com certeza Elohim se lembrará de vocês, por isso levem meus ossos daqui. Yosef sabia que o Egito não era o lugar dele. E nós, cada um de nós, precisamos ter essa mesma consciência e saber que essa terra não é o nosso lugar. Hashem se lembrará de nós e Yeshua voltará, Maranata. Hashem tem nos advertido com frequência para nos mantermos com fidelidade a Ele. E somente para com Ele. Em unidade uns com os outros, principalmente dentro do nosso lar, com o nosso cônjuge, com os nossos filhos, que estejamos unidos a Yeshua em obediência à Torá. E assim seremos protegidos nessa terra. E não seremos enganados, nem confundidos com o mal que existe sobre essa terra. E que estejamos atentos com as ofertas desse mundo que deseja nos enganar, roubar a nossa fidelidade, nos tirar dos caminhos de Hashem por meio da mentira, para nos matar fisicamente, roubar a nossa alma e destruir a nossa vida para a vida eterna. Ninguém tem o direito de questionar as decisões de Hashem, que é bom e só quer o nosso bem. Entretanto, muitas pessoas acreditam que têm esse direito. Mesmo pessoas que não têm nenhuma fidelidade para com Hashem. O povo de Israel se desviava e se apartava das coisas sagradas de Hashem. E quando a situação se tornava em caos, torro-vavor na vida deles, e então eles se lembravam do Deus de Avraham, Isaac e Jacob. Exatamente como está acontecendo nos dias de hoje. Entenda você, o principal motivo pelo qual o povo de Israel, do qual fazemos parte, tem enfrentado dificuldades até os dias de hoje. Vou ler. Melahim, Bet, 2 Reis, capítulo 17, versículo 7 a 15. Estas coisas aconteceram porque o povo de Israel tinha pecado contra Adonai, seu Elohim, que o tinha trazido da terra do Egito, do domínio de Faraó, o rei do Egito. Ele temeu outros deuses e viveu de acordo com os costumes das nações que Adonai tinha expulsado de diante do povo de Israel. E segundo os costumes dos reis de Israel, o povo de Israel fez secretamente coisas que não eram retas. Segundo Adonai, seu Elohim, eles construíram para si altos em todos os lugares em que viveram, desde a torre de vigia até a cidade fortificada. Ergueram para si colunas e postes sagrados em todas as colinas e embaixo de toda a árvore verde.
Então fizeram ofertas em todos os altos, como fizeram as nações que Adonai tinha expulsado de diante deles. Praticaram coisas ímpias para provocar a ira de Adonai. Além disso, serviram os ídolos, coisa que Adonai tinha dito expressamente que não fizessem. Adonai tinha advertido com antecedência a Israel e a Judá, por intermédio de todos os profetas e videntes: desviem-se de seus maus caminhos e obedeçam às minhas mitzvot e aos meus mandamentos, de acordo com toda a Torá que eu ordenei que os seus antepassados guardassem, a qual enviei a vocês por meio de meus servos, os profetas. Entretanto, eles se recusaram a ouvir e se fizeram teimosos, como seus antepassados, os quais não puseram sua confiança em Adonai, seu Elohim. Assim eles rejeitaram as leis de Adonai, a sua aliança, que ele havia feito com os seus antepassados, e os avisos solenes que lhes tinha dado. Em vez disso, foram atrás das coisas inúteis, tornando-se elas mesmos inúteis, imitando as nações ao redor deles, que Adonai tinha ordenado que não imitassem. E aqui estamos. A quem você tem imitado? Como parecemos com quem admiramos e imitamos? Irmãos, nós não podemos mais seguir nos caminhos de forma inconsequente. Hashem tem cuidado de nós com muito amor e zelo. Hashem nos deixou a bênção dos Kohanim, onde o nome sagrado é depositado 3 vezes sobre a nossa vida. A primeira parte dessa bênção diz: que Hashem te abençoe e te guarde. Do que ou de quem Hashem tem guardado a nossa vida? Nada sabemos das forças espirituais do mal que opera ao nosso redor. Nossa falta de entendimento não pode ser mais um motivo para conduzirmos a nossa vida nessa terra de forma inconsequente, porque Hashem é verdadeiro e digno de toda a nossa confiança. Hoje vemos pessoas sofrendo talvez o que não era para elas sofrerem. E eu venho nesse dia a todos vocês clamar pela fidelidade para com Hashem, para com Yeshua, e a obedecer às instruções de Hashem ordenadas na Torá. Que Yeshua, o Mashiach, da casa de Israel, possa habitar no seu coração e remover, em definitivo, da sua vida, as suas dúvidas, os seus questionamentos sobre o caráter e a bondade de Hashem. Que a Ruach HaKodesh possa conduzir a nossa vida para toda a verdade de Hashem, que conhece sim cada desafio, cada luta, cada dor que temos enfrentado nesta nossa curta jornada nessa terra, se compararmos com uma eternidade de alegria que Hashem separou para nós. E Hashem, através de Yeshua, certamente nos tirará daqui, como fez com o povo de Israel na terra do Egito. Se a Ele clamarmos com todo o nosso coração.
Tehillim, Salmos 145, versículos 18 e 19. Adonai está perto de todos os que o invocam, de todos que o invocam com sinceridade. Cumpre o desejo daqueles que o temem, ouve seu clamor e os salva. Precisamos tomar propriedade dessas palavras desse salmo no dia de hoje, mais do que nunca. E eu tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos Hashem. Espero que todos vocês tenham forças e coragem para tomarem esta mesma decisão. Em nome de Yeshua, nosso Mashiach. No próximo Shabat, dia 7/8, será o último Shabat do mês do calendário 5, calendário de referência da terra de Israel. Teremos uma única paraxá, 47, Re e. Vejam, nessa paraxá, Moshe continua a exortar o povo de Israel a seguir as instruções da Torá e a obedecer e a confiar em Hashem. Moshe coloca as mitzvot em uma perspectiva para que o povo não fique com nenhuma dúvida, declarando que o povo de Israel será abençoado se cumprir a Torá. Entretanto, será amaldiçoado se não o fizer. E assim segue, eu convoco a todos que possam fazer esta leitura e que Hashem possa falar poderosamente com cada um de vocês. Senhor nosso Pai, a Ti te damos graça pelos Teus ensinamentos, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Nos ajude a confiar no Senhor, Pai, com os nossos pensamentos mais secretos, que a gente não venha te questionar em absolutamente nada. Pai, muita coisa nessa terra nós não sabemos. Embora o Senhor tenha desejo de nos alertar, de nos falar, mas nós não podemos suportar. Então que possamos pelo menos confiar no Senhor, porque o Senhor é bom, tem cuidado de nós e absolutamente nada tem nos deixado faltar. Nos ajude, Pai, a caminharmos, cumprirmos cabalmente cada um dos nossos dias nessa terra, sendo a luz do Senhor, através do Mashiach, nessa terra, para iluminar o caminho, apontar a direção para outras pessoas que estão perdidos nesse mundo em trevas. Nos ajude, bondoso de Israel. Louvado e engrandecido seja o Senhor, que tem nos ensinado, tem nos guardado, protegido e nos livrado. Muitas vezes nem temos noção do que. Louvado e engrandecido seja teu santo nome em todo o céu, em toda a terra. Beshem Yeshua Mashiach, que assim seja.